como prever concorrência candidato-vaga no concurso ABC 2024, com os dados disponíveis que você tem na plataforma da promotora do concurso, usando inteligência de dados. Você lá tem muitos dados e é possível pegar esses dados e fazer uma previsão de como será a concorrência candidato-vaga aí na sua unidade que você escolheu para a sua lotação. Lembrando que essa concorrência não tem disponível no site da promotora. O que tem lá é a concorrência geral, não tem especificada por unidade. Então não tem. Então você já tem um monte de dados, essa planilha aqui vai estar disponível para você aqui fazer suas previsões. Vou ensinar aqui para você, é muito simples. Lembrando que aqui é por local de prova, não é com relação candidato-vaga, tabela extraoficial, a margem de erro para mais ou para menos. Os dados que foram coletados lá das informações divulgadas no site da promotora foi o cargo e a cidade da prova. Se você quiser saber como nós chegamos nesses números, assista o vídeo Atenção Administrativa, é isso. Mas basicamente nós pegamos, é fácil de você entender. Eu vou ocultar isso aqui para a gente visualizar melhor. Eu já vou ensinar você como você faz sua previsão aí de concorrência na sua unidade que você escolheu para sua lotação. Vou ocultar aqui, fica melhor. Aqui embaixo tem os links, tem as fontes, aqui as fontes de dados. Então, foram duas fontes basicamente que nós utilizamos para fazer a coleta de dados. Nós coletamos os dados aqui na relação candidato-vaga geral, que tem lá, que é exatamente, lá está dito que é 101.106. Então, esses números aqui, de onde é que veio? Veio dessa tabela aqui, anexo único, inscrições deferidas, que são 101.106, são as inscrições do pessoal ampla e as cotas. Cada linha daquela lá representa um candidato. Então nós coletamos daqui, dessa planilha aqui, a gente pode até abrir para você ver. Eu acho que não vai mostrar o nome do candidato, que eu não gosto muito. Vamos ver se vai abrir. Depois a gente volta para lá. Espero que não abra só a primeira página. Vou até dar pausa. Só abriu a primeira página. Tá vendo aqui 2.492. Então nós tiramos daqui um dado chamado cargo e um dado chamado local da prova. Depois nós linkamos, por exemplo, advogado Aracaju. Então nós contamos quanto advogado Aracaju existe. Então esse advogado Aracaju nós chegamos nesse número aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Nós contamos quantas tem lá. Aqui, ó, por exemplo, advogado macro região 1. Então, aqui em Rio Branco, nós associamos quanto advogado, quanto Rio Branco. Então, 7 advogados, 7 Rio Branco, obviamente 17 candidatos. 17 advogado, 17 Rio Branco, 17 candidatos. Então, essa é a lógica aqui da coleta de dados e da organização. Organizamos os dados e agora a gente consegue visualizar ao menos o quantitativo de candidato que fará a prova nas suas respectivas unidades. Ficou claro, né? O outro anexo que nós utilizamos agora para prever como ficará a sua relação candidato-vaga, a gente vai utilizar o quadro anexo 2, que é quadro de vaga, formação de cadastro de reserva e quadro de classificação da prova de título e leitura de redação. Esse quadro aqui é interessante porque a gente consegue pegar de lá o quantitativo de títulos que serão analisados. Ora, se eu tenho já visualizado aqui 1.543 candidatos farão a prova para advogado aqui na macro região 1, aí fica fácil prognosticar como será essa relação candidato-título. Isso vale para as outras também, para os outros carros. Então fica fácil de você fazer a sua simulação. Essa tabela aqui vai estar embaixo para você, essa aqui que eu estou mostrando, para você ir direto. Você, por exemplo, você tem cargo aqui que quase gestor em saúde. Porto Alegre, tem 6 candidatos inscritos lá em Porto Alegre. Você vai lá no seu anexo 2 e vê quantos títulos serão lidos. Aí você pega esses 6 e divide pela quantidade de títulos que serão lidos. Aqui, ó, você vai lá nesse quadro aqui, tá aqui o link para você baixar o quadro de formação de cadastro de reserva e leitura de título e de redação. Aí fica fácil. Como seria isso, professor? Mas eu vou pegar aqui advogado para você ter uma ideia. Eu vou fazer o filtro aqui na unidade 1.
Então, na unidade 1, essa é a realidade. São 1.543 candidatos que farão a prova aqui na microrregião 1, no cargo advogado. Aqui o quantitativo de pessoas que farão a prova será 143 em Boa Vista, tudo bonitinho aqui, ó, Boa Vista, Macapá, Belém, Manaus, Teresina, São Luís e esses dois aqui lá em Rio Branco e Porto Velho. Como a gente não sabe, aqui por exemplo de Boa Vista, todos esses 143 colocaram na opção local de lotação Boa Vista, é uma pergunta, não se sabe, não se tem ideia se isso aconteceu. Não se tem ideia, então por isso que você vai fazer 3 simulações. A primeira simulação é como se os 143, todos eles tivessem colocado como opção de lotação Boa Vista. Essa é uma primeira hipótese, você pode trabalhar com essa hipótese. Pensando que todos os que irão fazer prova nessas cidades aqui, todos eles colocaram como opção de lotação São Luís, Teresina, Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista. Aqui, em se tratando da microrregião 1, o pessoal de Porto Velho, isso vale para os outros cargos também, e Rio Branco, a tendência é não ter colocado unidade da microrregião 1 como local de lotação. Ele vai fazer a prova em Rio Branco, Porto Velho, está na microrregião 1, mas com toda certeza, com muita segurança, pode-se prognosticar que eles não tenham colocado opção como local de lotação Boa Vista, Macapá, Belém, Manaus, Teresina e São Luís. É provável que eles tenham colocado as unidades mais perto dessas cidades aqui e de fácil acesso via terrestre. Você pega Cuiabá, Campo Grande, que mais? Natal. Então é provável que Rio Branco, Porto Velho, esses candidatos que farão a prova lá, tenho colocado como opção de local de lotação outra unidade diferente das unidades da macro-região 1. Em tese, isso vale para os outros cargos também, é possível dizer que todos esses candidatos que farão a prova nessas unidades aqui da macro-região 1, com certeza também colocaram como opção aqui essas unidades da macro-região 1, principalmente Manaus, Belém, Macapá e Boa Vista, principalmente essas 4 unidades. Aí você faz a primeira simulação. Se eu tenho 143 aqui em Boa Vista e serão lidos 6 títulos, então 143 dividido por 6 títulos fica 23 por título. Então você aí de Boa Vista, a sua concorrência é 23 por título. Aí você vem para outra simulação, colocando 10% a mais. Significa que além desses 43 tiver colocado como opção de lotação Boa Vista, poderá ter outros de outras unidades, de outras macro-regiões que tenham colocado como opção Boa Vista local de lotação. Então sobe um pouquinho. Então você vai subir 10%, que dá 26. Pulou de 23 para 26. Aí ao contrário também, você pode pensar que esses 143 que farão a prova em Boa Vista, poderão 10% deles ter colocado como opção de lotação outra unidade diferente de Boa Vista, diferente da macro-região 1. Aí você coloca 10% menor. Então você tem 3 cenários. O cenário total de candidatos que farão a prova em Boa Vista, dividido pelo total de títulos que serão lidos, você encontra o 23. Outro cenário é colocando 10% em cima do 143, ou em cima do 23. E um outro cenário é colocando menos 10% em cima do 143. Então aí você faz a sua simulação. Mas de qualquer forma, se você conseguir já fazer a sua simulação só com o total de pessoas que farão a prova aí na sua cidade que você colocou como opção de lotação, dividido pelo total de títulos que serão lidos, você já tem uma métrica. Assim, a realidade é essa. Em se tratando de concurso da EBSER, mas é muito raro ter esse fluxo inverso de pessoas que faz a prova num local, coloca em outro. É muito raro. Talvez nesse concurso de 2023, por conta dos últimos 2 concursos, em se tratando das unidades da macro-região 2, macro-região 3 e agora macro-região 6, nessas 3 unidades você pode com muita segurança aplicar o percentual menos 10. Menos 10. Tem muita gente que vai fazer a prova nas unidades da macro-região 2, da macro-região 3 e da macro-região 6, que colocaram um percentual até maior de 10%, que colocaram como opção de lotação outras unidades
diferente das unidades da macro 2, macro 3 e macro 6. Então você, da macro região 2, macro região 3 e macro região 6, que colocaram como opção de lotação unidade dessa macro, aí você pode com muita segurança aplicar 10% a menos aí para você ter uma ideia de como será a sua relação candidato-título, tá? Que é o título, a quantidade de títulos que serão lidos. Beleza? Espero que tenha ajudado. Aqui tem, você pode deixar os comentários aqui ou mandar e-mail se quiser uma análise mais acurada, mais detalhada, eu faço isso para você. Beleza? Eu não ponho muito número aqui porque senão muito dado atrapalha. Então aqui você tem 3 dados assim essenciais que você precisa saber. Esses dados todos estão lá, são públicos, só que eles não estão de forma responsiva, organizada. O trabalho do cientista de dados é isso, é coletar os dados, limpar os dados, organizar o dado e dá para você em forma de visualização, de forma responsiva. Então aqui você tem o número do seu cargo, você tem o nome do seu cargo, você tem a unidade, você tem um quantitativo de pessoas que farão prova aqui em Rio Branco, você tem tudo bonitinho. E tá tudo batendo. Esse é o nosso trabalho, espero que ajude, que agregue valor aí na sua decisão. Beleza? Aí vamos só certificar, são 101.106, 101.106, está batendo aqui os números, né? Vamos ver lá. Não é esse aqui, não é esse que eu quero. É essa aqui. E essa é a nossa comunidade, é isso, a nossa comunidade aqui, ó, 101.106, bateu. A nossa comunidade é uma comunidade de cientistas de dados, ou pessoas que amam fazer prognóstico, previsões. Aqui tem muita gente que fala coisas assim bem bacanas, né? Aliás, eu aproveito para agradecer demais os depoimentos que alguns têm me mandado, vários por sinal, no e-mail, né? Se você se sente mais confortável em sei lá, um agradecimento, uma palavra de coragem, continue, tem um e-mail aqui, pode mandar. Nesses últimos dias recebi e-mails assim bem excelente. Também recebi também e-mail com análise assim, fazendo os prognósticos, fazendo as ligações, professor, percebi isso, percebi aquilo, será? Aí eu dou respaldo por lá, porque tem certas informações, como aqui é um ambiente público, e às vezes a pessoa não fica muito à vontade em colocar aqui nesse ambiente que é público. Então tem um e-mail, você pode mandar para lá, até mesmo desabafo, se você achar que aqui não é conveniente responder aqui ou expor aqui no ambiente público, manda para o e-mail que a gente guarda sigilo, tá bom? Mas muito obrigado aí pelo retorno, isso é muito bom para a gente aprimorar o serviço e atingir mais pessoas. Agora no dia 16 eu devo estar lá no local da prova aqui em Manaus. Em Manaus serão em torno de 15 a 16 mil candidatos fazendo a prova aqui em Manaus da área administrativa. Tá bom? Um abraço, #convoca EBSER.